Boa, boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui mais uma vez. Vamos esperar as pessoas chegarem. Eu vou chamar a professora Ivone, que já está aqui, né? Boa tarde, Esther. Boa tarde, Olá, Silvia. Fernanda. Oi, Ivone. Tudo bem? Tudo? Tá boa minha imagem aí? Tá ótima. Acompanhando? É? Uhum. Tá bom, sou também. Fala também, tá audível. Ah, que bom. Que bom. Temos algumas pessoas já conosco, Aham. pelo que eu percebi. Eu disse, Esther, tem mais pessoas aí, né? O Marcos, Fernanda, Fernanda. o Renato, a Silvia, Carla, Eloane. Só um minutinho de cena que eu vou fechar uma porta aqui, tá? Tá, Só tranquilo. fechar. Vocês vão escutar um galinho cantando aqui do lado, mas é porque tá na hora deles dormirem, né? Faz parte, né? Ok. Ô, Rita de Cássia, sejam bem-vindas todas. E aí, Ivone, Henrique. vamos começar essa conversa séria? Coisa muito séria, né, Thelma? Hoje é importante, até o Galo está cantando para nós aí, né? Em nossa homenagem. É, aqui tem, né? É, mas é importante, né? Significa que há vida no nosso território, né? A vida é importante, é disso que nós vamos tratar hoje, né? Eu acho que hoje é um assunto da retomada. Eu me recordo que nós estávamos em 2020 e voltamos a constituir lives, né? A primeira live que, que eu participei pelo NEPIEC, estava não me lembro se é com você ou com a Esther, e nós estávamos discutindo exatamente a questão da pandemia. Né? Começamos por lá a discutir a pandemia de uma maneira muito séria, fizemos muitas lives, muitas participações, e hoje, né, mais de um ano depois do início das aulas remotas, de todas as medidas que nós, professores, crianças, né, os chamados, como Altino diz, os crianceiros e as crianceiras, né, nossas atitudes como família, a tentativa de recolhimento para salvar tantas pessoas, como evitamos muitas mortes, né? Mas não conseguimos no Brasil, infelizmente, evitar esse massacre, sobretudo da pobreza, né? O que é o que está acontecendo no nosso país. Então, eu penso assim que é importante. Hoje, eu estava vendo uma notícia que, que há uma previsão que o Brasil pode ter, até agosto agora, 611 mil mortos, né? Então, é muita coisa, né? É um terço de Goiânia, uma capital. Né, Ivone? E ainda são casos É, subnotificados. Vamos chegar aí a quase 400 mil já, né? 392 mil mortes subnotificados, né? Então, o subnotificado. cenário é muito tenso, é muito triste. E a gente vê aí, mais uma vez, o acirramento da desigualdade social. Como você disse, que quem mais sofre são as pessoas mais vulneráveis, que aumentou grandemente, né, segundo o documento da ONU, a miséria, as pessoas com condição de segurança alimentar no Brasil aumentou consideravelmente antes, como se tivéssemos voltado a 10 anos atrás, né, em 2007, 2008. Então, isso nós é temos na estatística, né, Thelma, assim, seis, na verdade, 63 pessoas dominam
o capital no país. Né? O capital está de média 60, um pouco mais de 60 pessoas, né? Com tantos milhões de brasileiros, 213 milhões de brasileiros. Então, se você tem apenas 63 pessoas dominando, tendo domínio do capital e do lucro, da mais-valia, nós temos muita, não só estatisticamente, mas muita humanidade a pensar, a resgatar. E a ciência hoje, os núcleos de pesquisa como o NEPIEC, eles têm um papel que é de produção da ciência nas ciências humanas, né? Nós fazemos ciência e temos de defender a ciência nesse país, né? Um país que vive no escuro, né? Está na penumbra, como dizia aí a Catânia, tantos anos atrás, né? Os educadores na penumbra. E nós estamos numa penumbra que nós não queremos para nós. Nós queremos desanuviar esse movimento no Brasil e a gente precisa estar juntos, né? Juntas, né? Todos nós, nesse movimento contrário ao genocídio que vem acontecendo e que está acontecendo e continuará acontecendo se depender de algumas forças políticas desse Brasil. E são Então, pequenos detalhes que a gente pode perceber, por exemplo, quando você falou assim, o ano passado, há mais de um ano atrás, estávamos aqui discutindo, né, a questão da pandemia, e a gente vê uma mudança, por exemplo, deste governo que não assumiu sua responsabilidade em relação à questão da Covid. E aí a gente vai ver uma mudança, por exemplo, no site do Ministério da Saúde, em que não trata sobre a realidade da pandemia, mas vem dizer de pessoas que foram curadas, como se isso amenizasse de fato o sofrimento real das pessoas que morreram e que estão em desassistência pela questão do intenso empobrecimento que a gente está vivendo, né? é. Então, eu me lembro, né, Thelma, que numa conversa que nós tivemos, eu usei um termo que eu acho que é um termo que descreve de certa maneira o que nós estávamos conversando, que é a ideia da inverdade, né? Hoje nós temos o estatuto da inverdade, quer dizer, a inversão da verdade. Se nós, há muito tempo, né, nós marxistas, discutimos a questão da ideologia, né, a gente tem que discutir ideologias hoje como algumas delas, muitas delas como inverdades, né? O Ministério da Saúde vem tratando da doença e o número de recuperados é maior do que os infectados, eles sempre anunciam, sem sequer mencionar as sequelas, sem sequer mencionar a situação das pessoas, né, que estão aí sofrendo um pós-Covid, ou aqueles que não tiveram essa condição. Muitos estão saindo dos hospitais e estão morrendo. Não é? Muitos saem do hospital, se consideram estatisticamente recuperados e morrem em decorrência da doença Covid. Não é? Então, nós não podemos confiar em algumas estatísticas que estão postas, porque elas nos levam a este campo da inverdade, né? Esse campo da inversão da verdade, da realidade. Então, nós precisamos hoje, de fato, na análise, as multideterminações de cada movimento, de cada momento que a nossa realidade traz. Em relação ao contágio, se a gente se recorda bem da trajetória de como se instalou esse quadro no país, o que a gente tem? A gente já anunciava isso há um ano atrás, né? O contágio foi dado, sobretudo, via classe média alta, né? Tanto é que se vocês pegam uma estatística, os bairros afetados, vou pegar Goiânia como exemplo, tá? Na capital. Os bairros são Setor Bueno, Setor Oeste, Marista, são esses que vão iniciando esse movimento de contágio na capital, depois vão se estendendo às periferias, né? Ao Guanabara, ao seu bairro, ao meu bairro, ao bairro de quem está aqui. Coronel Rosa. Possivelmente deve ter.
Possivelmente deve ter vizinhos. Eu, essa semana, tive 2 vizinhos, né, que faleceram de Covid, jovens, né, com 30, menos de 40 anos. Então, nós temos esse movimento de contágio da classe média, com as aglomerações de classe média, né? E depois vamos indo para as periferias. E por que para as periferias? Não é por causa das festas de família, certamente, nem só por conta dos bailões, que é mais ou menos isso que a mídia tenta achar, em geral, né? Na classe. Quando eles vão falar de bairros e favelas, vão mostrar festa. Mas eles não vão mostrar o contágio no trabalho. Então, a maior parte da população, certamente, tem seu contágio no trabalho. E quem está lá no trabalho, em situações insalubres, em condições difíceis, né, é o pobre. É o pobre. Na sua maioria, o negro, né, a negra, a mulher negra, né, que tem sofrido consequências dessa pandemia. A estatística não mente, né? A estatística tem mostrado que as mulheres têm sofrido muito com a pandemia, inclusive na perda dos seus empregos, na perda dos seus postos de serviço, né? E a maioria dessas mulheres é negra, né? Então, a gente vai fazendo a conta, porque ir ao trabalho nas condições atuais, ela implica no contágio e na contaminação pelo vírus, né? É um contágio contínuo, é um contágio contínuo. Então, quando os próprios médicos e donos de hospitais, em Goiás e em outros estados, defenderam que deixasse a população, né, contrair o vírus, para que a gente pudesse ter a imunização que eles chamam de rebanho, não é? Eles estavam provocando isso, provocando esse estado de calamidade em que nós chegamos. Porque eles não acreditavam que era possível chegar a esse estado que nós chegamos, porque esse vírus ainda é muito desconhecido, e vários elementos que o vírus tem ainda é muito desconhecido, né? Então, o desenvolvimento da doença, chamada Covid-19, né, provocada pelo SARS-CoV-2, pelo que a gente já apelidou cientificamente de coronavírus, né, ela é uma doença não só surgida no nosso século, mas como provocada na sua continuidade. É disso que se trata e é disso que vamos tratar quando estivermos falando, inclusive, do retorno, né? Do retorno preocupante, porque nossa live hoje, nós fizemos essa chamada, né? Podemos falar em retorno presencial, das atividades presenciais e educacionais em tempos de Covid-19, e vamos tratar aqui, eu e a Thelma, dessa perplexidade, né, dos vários elementos que nos deixam perplexos, contando, inclusive, com a participação de vocês todos, todas e todos que estão aqui conosco, tratar dessas contradições, desses princípios políticos em disputa que a gente está vivendo em plena pandemia, né? E especialmente tratando isso no campo da educação infantil, que é, né, um campo marginal, né? Um campo marginal. Quando a gente abre a internet para falar de ver educação infantil, uma boa parte lá está vendendo curso, ensinando a fazer boletim de criança, que são os novos boletins da BNCC, né? Que tem até as palavras exatas nos lugares exatos, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê pessoas falando sem conhecimento de causa. Então, nós vamos tratar de casos específicos aqui, né, Thelma? Que é o combinado de hoje, nós temos um tempo específico também aqui, mas vamos fazer alguns recortes, né? E a gente decidiu, ao falar da Covid, a gente não pode falá-la de forma abstrata. Entendê-la como um vírus que passeia pelo mundo. Muito pelo contrário, né? Existe uma articulação, existe um processo que vai causando essas epidemias, que está vinculado à lógica da forma como o homem se apropria desse ambiente, como vai destruindo esses ambientes, e esses animais, essas formas de vida vão se metamorfoseando. Então, a gente precisa pensar, ao falar de Covid, a gente também precisa pensar que como é que as relações de produção
afetam diretamente nessa questão e em específico aqui, nós como falamos, nós falamos de um lugar de luta, não tem como a gente não questionar a lógica da produção capitalista, a lógica do processo de exploração da classe trabalhadora, a forma como esse contexto social vai se constituindo e excluindo sujeitos. Nós vamos perceber que a maior preocupação quando se fala numa pandemia dessa é da inflexão econômica ou que o país deixou de crescer economicamente. Primeira questão, quando se fala em desenvolvimento econômico, não falamos em desenvolvimento social. No entanto, nós temos países extremamente ricos, né, e extremamente desiguais nos acessos aos bens materiais produzidos socialmente, né. Então, a gente pode perceber que na lógica do capital, e entender como as articulações vão se dando e como os processos de trabalho vão se constituindo nessa lógica, vinculada a uma lógica do capital. É diante disso que, quando a gente pensa na Covid-19 e vê quem são os sujeitos mais afetados do ponto de vista da mortalidade, do ponto de vista que mais sofrem é essa classe trabalhadora, que vai vivendo a precarização do seu trabalho, que vai vivendo a exposição maior a este vírus, que, ao mesmo tempo, está situado aí nesse contexto social, né? Então, assim, acho que a gente poderia, Ivone, pensando um pouco nessa forma do capitalismo que vai interferindo nessas questões, e ao mesmo tempo, quando a gente vê uma política neoliberal tão bem articulada, né? Quando a gente pensa, por exemplo, o meio ambiente no Brasil, quando a gente tem as políticas ambientais de destruição daquilo do ambiente natural que nós temos, e a gente vê uma desvalorização da ciência, uma desvalorização da educação e das instituições de pesquisas capitaneadas aí por esse governo e por uma função liberal, fascista, né, vamos dizer assim. É importante que a gente entenda que essas questões precisam ser trazidas nesse bojo para a gente falar da Covid e falar das condições educacionais em que vivem os nossos estudantes. Quando a gente pensa no sistema de ensino brasileiro, a gente entende que a educação, por exemplo, é colocada para este capital como mercadoria. Então, uma preocupação e um lobby muito forte de dizer que tem que voltar, sem levar em consideração todos os estudos científicos, e aí também se divergem, porque também os estudos científicos, alguns baseados no campo da ciência, vão dizer, por exemplo, que as crianças não pegam o vírus ou não disseminam da mesma forma, mas o que é mais importante da gente pensar é que, neste processo, vidas importam. É como se morresse um, dois ou três, não importasse nesse processo, e muito pelo contrário. À medida em que esse vírus vai se metamorfoseando, ele vai criando resistências e condições de atingir cada vez mais a população em todo. E se a gente pensa o processo educacional, quem frequenta as instituições educacionais? São todos os sujeitos que fazem parte da vida social. São as crianças que estão nesse processo. Não, eu só queria completar uma questão muito importante que nós estávamos falando. Eu iniciei minha fala falando da importância da ciência, e nós, da universidade, nós, nas escolas, fazemos, produzimos, disseminamos, reconstituímos, recriamos ciência, não é? Quando a gente trata disso, nós estamos vendo no país uma perseguição muito grave a todos os cientistas, professores brasileiros, não é? Isso, em todo regime autoritário, não se pode ter uma escola pensante, né? Professores que reflitam, funcionários de escola, né? Nossos colegas de profissão, todos os atores que atuam no campo da educação precisam ter fazer essa reflexão de que essa reflexão importa para quem? Exatamente para a superação
dessas pessoas que têm nos perseguido. Eu me impressiono, por exemplo, né, eu tinha até anotado aqui na discussão da homeschooling, que a gente vai levar um pouquinho, não me estranha, né, num país, no Brasil, essa defesa, inclusive de alguns colegas que têm feito lives, defendendo o retorno cego na medida em que se tenha algum índice, porque no Brasil, assim, o índice é assim, tá? Decaiu 10% de 3 mil mortes, decaiu 5% de 2.700 mortes, não é assim? Né? Fala assim, estabilidade de 4 número de mortos, tá morrendo. estabilidade de número de pessoas com Covid, de UTIs cheias, estabilidade nas UTIs. Não passou a 150, agora só está a 100%, 80% da UTI está tomada. Então, essa falsa estabilidade, que é aquilo que a gente estava falando do falseamento da realidade, né, que se tem feito, é muito grave. Então, a gente tem, por exemplo, colegas mesmo da USP, eu vendo a reportagem, eu já acompanho o trabalho da professora Larissa Lombardi, né? Ela, junto com outros pesquisadores brasileiros e europeus, fizeram uma cartilha entendendo o caminho do agrotóxico. E ela vem denunciando, né, ligado ao caminho do agrotóxico, ao movimento de devastação da Amazônia, como é que a agricultura capitalista, né, tem promovido no nosso país o infanticídio. Então, na pesquisa que eles fazem, que eles fizeram já até o ano passado, 6 mil bebês, eles chamam de bebês, né, crianças de 0 a 2 anos, que foram mortas, que morreram por alimentos contaminados, pela ingestão de alimentos com agrotóxicos incompatíveis com a raça humana, né, nos alimentos. Então, ela vai falando, essa pesquisadora que denuncia o infanticídio por agrotóxico, né, ela vai mostrando a degradação, não só a degradação da vegetação, mas a degradação química do nosso corpo, né? Não só nas crianças, mas também nos adolescentes e adultos. E esses pesquisadores, esse tipo de pesquisador, assim como outros, agora têm de fugir do país porque estão ameaçados de morte. Né? Então, ela denunciou recentemente, numa live que ela faz num canal, a ameaça de morte, ao ataque à pesquisa e desqualificação da pesquisa dela, aos xingamentos relacionados ao seu gênero, né, como vagabundagem, ela faz vagabundagem, porque os professores da universidade, assim como os professores da educação básica, estão sendo chamados de vagabundos, mas não é de agora, né? Já da época do Fernando Henrique, foram chamados assim. Então, é muito grave, né, essa falta de informação sobre muitos casos que nós estamos tendo. Eu tenho citado insistentemente a questão, no caso das crianças, né? Eu tenho insistido na questão da síndrome pós-Covid nas crianças brasileiras. Até o ano passado, e já esse ano, nós tivemos mais de 1.000 mortes de crianças com Covid e muitas mortes de crianças com a síndrome pós-Covid, né? Então, a síndrome pós-Covid, ela é real, só há pouco tempo que ela apareceu na televisão em reportagens aqui em Goiás, mas eu venho chamando a atenção porque muitas crianças estão com essa síndrome, assim como os adultos. Né? Então, o vírus, ele pode sim trazer elementos, atacar elementos vitais, cerebrais, de funcionamento cerebral, né? Assim como funcionamento motor. Nós temos crianças que ficaram paralíticas, temos pessoas em coma depois que saíram do hospital, né? Muitas estão saindo agora, inclusive, só com 50% dos pulmões, né? Portanto, com muita falta de ar ainda, precisando de muito oxigênio. Então, nós precisamos, no caso das crianças, lutar pelo direito das crianças é lutar pelos direitos humanos, é lutar pelo direito das famílias, das crianças e daqueles que atuam compartilhadamente com a sua educação. No caso, os professores, as professoras, os funcionários técnico-administrativos, as gestoras, não é? Nós temos que fazer um movimento
bocado de professores, inclusive dos professores de ensino superior, né? Como eu sou professora de universidade, mas a minha condição é uma condição de articulação profunda e de processo profundo interligado da educação básica, sobretudo na educação infantil. Então, nós temos que parar, inclusive, numa live que eu e Thelma temos aqui como referência para as nossas críticas, né? A live, um dos professores ataca a universidade, e sendo que ela nem era pauta, né? Então, para justificar o que ele ia defender de retorno, ele ataca a própria universidade. Então, assim, é muito complicado, é muito complexa essa discussão, né, Thelma? Acho que assim, eu quis completar um pouquinho essa ideia sua da questão ecológica, porque a gente está falando de ecologia humana, né? Porque o homem é natureza. Então, como natureza, nós temos que nos compor e entender essas discussões na sua totalidade, porque nós da educação infantil, nós temos aprendido ao longo da nossa história marginal, como sempre fomos, a entender a totalidade da realidade, a concretude das relações. E isso nos dá a condição de fazer grandes análises políticas, porque também as pessoas acham que quem é da educação infantil não faz análise política. Não é? Tem um preconceito contra nós que discutimos educação infantil. O pessoal pensa que a gente vai discutir a quantidade de baba da criança. Né? E a gente está discutindo se a criança baba, a feitura do babador e a criança como um todo. A gente não joga a criança fora para discutir a baba nem o babador, né? Então, assim, vou voltar a palavra para você, Thelma, mas assim, só para completar essa sua reflexão, muito importante, eu acho que é muito importante. Porque as pessoas devem estar participando, eu não estou acompanhando direito aqui. Eu também. Mas... Gente, se vocês tiverem alguma questão, quiserem fazer alguma explanação, alguma reflexão, podem colocar aqui que a gente vai observar. Acho que a gente pode ver se a gente consegue deixar uns 10 a 15 minutos para a gente abrir para as questões, né? Que eu acho que também a gente pode tentar fazer isso, né? Porque assim, quando você fala, Ivone, então a gente tem todo esse contexto e dessas inverdades, ou essa verdade dita de um outro jeito que não é verdade, né? Mas para atender e acalmar a ânsia, a necessidade da população, então utiliza a grande mídia, é o quarto poder, né? Então tem vários autores aí que quem quiser se aproximar para falar um pouco sobre esse capital, e tem um estudioso bastante interessante, que é o Ricardo Antunes, que tem entendido, tem discutido um pouco essa mudança no mundo do trabalho, no contexto capitalista, e como pensar isso que afeta os trabalhadores. E os trabalhadores são sempre, como nós, que somos todos nós, somos os mais afetados no processo. Nós somos afetados na reforma trabalhista, nós somos afetados na privatização da educação, nós somos afetados na privatização de todos os bens e serviços sociais com a lógica do Estado mínimo. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa na questão da crise do capital, essa apropriação, quando a Ivone fala de cursos que são construídos e vendidos para as redes municipais, é porque essa crise do capital na manutenção, na busca de lucro, porque a intensificação do capital implica numa queda da taxa do lucro, o que eles fazem? Eles também se apropriam do dinheiro público. E se apropriam do dinheiro público das diferentes formas. Né? Então, a relação público e privada ela é histórica nesse país. Né? Na educação infantil, ela é bastante grande quando a gente fala do atendimento, e aí a gente viu, Ivone e eu, no último censo educacional que saiu, foi do primeiro trimestre de 2020, quem quiser ver, tem uma reportagem no YouTube, reportagem não, como é que eu falo? Uma gravação em que o presidente do INEP apresenta esses dados, e aí a gente vai ver quem são os mais prejudicados, são a criança de 0 a 3 anos, né? Então, a criança de 0 a 3 anos, nós vamos ver uma inflexão do atendimento educacional para mais de 100 mil crianças.
Então, isso é muito alarmante, um índice que já era abaixo de 50%, que é desde 2001, do Plano Nacional de Educação de 2001. Né? O Goiás atende 28%, que é muito baixo, e é um padrão nacional, variando aí entre 28% e 35%, dependendo do estado, do município. E é baixo a questão da oferta desse atendimento, e a gente vai ver uma concentração, porque eu estou falando da relação público e privado, e essa relação público e privado vai fazer o quê? Transferência de dinheiro público para entidades privadas. Enfraquecer. Então, eu podia dar um pouquinho dessas estatísticas assim que a gente tem acesso no censo. A creche, né, teve um papel significativo na redução de matrículas, por exemplo, mais de 100 mil vagas de creche. Se já nós tínhamos tão poucas crianças atendidas de 0 a 3 anos, agora, 2020 para cá, nós temos perda de 100 mil vagas de creche. Né? Ao mesmo tempo, nós temos uma dominância, as redes municipais, elas têm a maior parte das matrículas da educação básica. E a rede privada, ela só tem 18,6. Mas por que será que os protocolos e a ideia de retorno é em torno das privadas? Toda vez que a gente vai discutir retorno, discute instituição privada. Significa discutir as vagas de 18,6%. E as públicas, ao discutir retorno, ninguém me apresenta um protocolo de melhoria da qualidade de estruturas das escolas públicas, dos CMEs públicos. Nós continuamos a atender em contenders. Nós continuamos a ter salas sem janelas, ou com as janelas em cima para as crianças não olharem para fora. Nós continuamos a ter CMEs sem jardins, sem flores, né? Como a gente diz. Flor é só para um setor da cidade. Cidade das Flores do pobre é só aquela do filme, em que os porcos comiam provas de história e que os pobres lutavam com os porcos para comer o lixo. Porque a cidade da Flor, a flor não está na periferia e ela não está nos CMEs de periferia, mas só está, em alguns, por luta dos trabalhadores que ali estão. As gestoras, professoras, auxiliares e funcionárias de toda ordem. Então, nós temos assim uma condição, não é, de pensar nessa creche, nessa pré-escola. A gente tem os dados da pré-escola aí, né, Thelma? Se você quiser comentar. É só uma questão, quando a Ivone fala dos espaços físicos, que é uma outra questão, que quando a gente pensa no retorno em plena pandemia, ela é incongruente, porque nem as instituições privadas todas atingem 100% dos espaços necessários para o atendimento à educação infantil. Esses dados estão disponíveis no Censo Educacional de 2021, referência 2020. Então, a gente pega lá que nem as privadas, que são poucas, são 18%, não oferece a segurança necessária para o atendimento em educação infantil. E isso não se discute para o retorno, como a Ivone disse. Né? E aí é importante também, né, Ivone, com base nisso, dizer que nós do Fórum Goiano também, que aqui a gente também é Fórum Goiano e um fórum muito atuante na defesa dos direitos da criança, na pessoa da professora Ivone, foi convidada a fazer parte da discussão sobre a questão do retorno das atividades educacionais em Goiânia, e a gente atuou ativamente na construção do relatório, dizendo quais são as condições necessárias para o retorno. Que pensar em retorno implica em pensar nas condições objetivas em que essas crianças e seus professores vão encontrar para poder desenvolver o trabalho pedagógico, né? O trabalho educativo dentro das instituições educacionais. Então, a gente está fazendo um pouco desses dados e trazendo um pouco a questão do retorno, porque as pessoas entendem o retorno só de colocar as crianças dentro da instituição, de pôr álcool na porta, álcool em gel e medir temperatura no braço. Então, assim, isso é muito grave, porque as pessoas, e aí é bom que nós aproveitemos essa tragédia que estamos vivendo para dizer de fato
qual é a importância da educação infantil do ponto de vista da dignidade humana e do ponto de vista de como são os espaços que elas têm hoje que não são adequados para um retorno. Então, assim, a gente aproveitar esses momentos para a gente tensionar que as crianças precisam de espaços adequados sempre, em todos os momentos do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, né? E, ao mesmo tempo, nós temos, depois a Ivone vai dizer mais um pouco, nós temos o Fórum Goiano de Educação Infantil, que fez 2 cartas, né, Ivone? Uma delas nós somos relator, fizemos 2 cartas em relação à questão de que nós precisamos dizer que não estamos no momento do retorno. E no momento que eu falo, é em todo esse contexto de pandemia. E, infelizmente, as pessoas dizem que os professores e professoras não querem voltar porque não querem trabalhar. Quem aqui que está nessa live, nessas 46 pessoas que estão aqui, que a grande maioria deve ser professora ou gestor, não está trabalhando. Infelizmente, algumas pessoas estão sendo expostas a ter que fazer algumas atividades nesses contextos. Então, assim, quando fala sobre a questão do retorno das crianças por causa da questão alimentar e de segurança de proteção da infância, a gente vê, ao mesmo tempo que a pré-escola, por exemplo, ela está funcionando em período parcial. Não somos nós que dizemos, Ivone e eu. São os dados estatísticos. Os dados estatísticos dizem que houve uma redução considerável do atendimento em tempo integral na educação de crianças de 4 a 5 anos. E esta predominância estão nas instituições públicas. E outra coisa, né, Thelma? Assim, chamando a atenção que o que está se distribuindo são kits alimentares, não são cestas básicas, né? Então, nós não temos distribuição de cesta básica. A gente não sabe onde foi parar o dinheiro da alimentação segura, porque a alimentação segura no momento de Covid seria você fazer distribuição de cesta básica, porque a gente sabe que é uma luta de colegas que trabalham hoje olhando a questão alimentar. Então, não são eles que escolhem, na verdade. É a tradução dessa prática, essa prática traduz a intenção governamental, né? A intenção de um governo que tem um domínio do Estado, das forças do Estado, inclusive para oprimir e reprimir ações, né, que pudessem realmente fazer a diferença nesse momento da pandemia, né? Então, eu queria falar um pouquinho aqui, quando pensamos também na live, né? É exatamente isso que a gente chamou de contradição e perplexidade, né? Nos causou muita perplexidade acompanhar várias pessoas, né, inclusive colegas do campo, que a gente pensa que entende de educação infantil, que tem seguidores na internet, né, que deveria ter uma responsabilidade social e política, que deveria ter um compromisso com a questão pública e, portanto, aquilo que o público atende, que é a questão da classe trabalhadora, do grupo de crianças que passam pela pobreza e a pobreza infantil, né? Nos causou muita perplexidade a fala, então, de vários colegas apoiando, inclusive, a defesa do retorno sem analisar as contradições aí inerentes à pandemia e também a um país estruturalmente desigual como é o nosso, né? Então, a gente observa que muitos colegas têm feito uma fala de senso comum, que foi o caso, inclusive cometeu grandes erros, né? Chegando a dizer, inclusive, que as crianças sabem usar ou colocar máscara melhor do que os professores. Nessa fala, eu fiquei indignada e perplexa ao mesmo tempo, porque eu achei uma falta de respeito, né, e uma tentativa de desqualificação dos professores e professoras da educação infantil e dos grandes atores que a gente tem na educação infantil, né? Uma falta de compromisso com essas pessoas. Vejam que logo no início da pandemia, a grande fala era: os professores, coitadinhos, não sabem lidar com a internet.
Aí nós vimos professoras com seu parco salário comprar, né? Comprar computador, celular melhor, chip, né? Instalar a internet, tudo isso custa do seu próprio salário, que ninguém ganhou nada para isso. A tentativa de melhoria de acompanhar esse movimento nesse momento de pandemia, né? E se bateu fortemente nessa tecla. Eu fui contra. Eu disse, olha, nada que o professor não aprenda, e não aprenda muito rápido, como a gente provou e está provando, as próprias professoras de Goiás, não é? Tem provado, nosso fórum tem tido grandes discussões de trocas de experiência, de como elas têm feito o enfrentamento na educação básica. E nós também do ensino superior, não é? Fizemos e apostamos, e estamos ganhando esse processo, né? Conseguindo manter a qualidade do nosso trabalho. Assim como na educação básica, tem se mantido qualidade nas discussões entre os professores. Então, eu acho que falar que uma criança sabe e mais. Ah, não, as crianças podem brincar, elas querem brincar, pode deixar brincar à vontade, pode deixar tocar à vontade, porque não pega, elas não pegam. Elas não passam Covid. E os testes de Goiânia e de outras cidades, Goiás, têm mostrado, quando se faz o teste em criança, que uma porcentagem alta está com Covid sem sintoma. Não é? Isso daí não é invenção, isso daí não é senso comum, é verdade, é a verdade. Aqui não é uma inverdade, né? Então, eu entendo, como análise que temos trocado muitas falas, muitos diálogos, né, há muitos anos, que retornar nesse caso, para muitas pessoas, é desocupar adultos para assumirem postos de trabalho, no caso da maioria da população. Então, muitos falam assim, não, vamos abrir o CMEI de qualquer jeito, porque as mães estão precisando, então mesmo. Por quê? Porque elas não têm uma bolsa para ficar em casa, elas não têm condição, porque os patrões não permitem que elas só trabalhem meio período ou só em casa, no caso. Querem, inclusive, forçar algumas redes municipais, forçar grávidas a voltar, porque senão vai cortar o ponto. Grávidas que estão a ponto de já nascer a criança, não é? O que deve ser considerado não só ilegal, como antiético, do ponto de vista da condição humana, né? Então, isso para mim faz parte do movimento de genocídio, e eu digo aqui de infanticídio. Infanticídio. Porque aqui nós estamos num lugar que diz assim, a pessoa que afirma uma coisa dessa, que a criança pode tudo, e não vai acontecer nada, ela está dizendo assim, olha, vai morrer uma pequena porcentagem de crianças, pequenininha demais, né? Então, vale o risco. E daí? Ninguém é coveiro nesse país. Todo mundo vai morrer um dia. Não é assim? A fala do nosso presidente é isso. Então, a incorporação disso numa fala de educador é para nos deixar perplexo. É para nos deixar de fazer um movimento contrário, impositivo. Eu estou falando firme aqui porque eu me fiquei indignada. Eu me sinto indignada, não é? Porque a maioria vai se contaminar? Vai, possivelmente. Óbitos de crianças são partes do risco. Óbitos das pessoas com quem ela vai contaminar em casa, ou no caminho dentro do ônibus, ou no caminho a pé, não é? Porque a maioria não tem carro, e as professoras, inclusive, de educação infantil, na sua maioria, não tem carro, não. Elas andam de ônibus, elas andam a pé, andam de carona, né? Então, elas vão para o CMEI e elas vão alegres, né? Então, aqui, aquelas. Só vou terminar meu raciocínio, tá? Eu vou chegar num ponto, tá, Thelma? Daí eu passo a palavra de novo para você. Porque aquelas que vão para o CMEI são as crianças pobres, em geral. As crianças da classe social, que dominam o capital, que têm vantagens salariais, Olha, que é a cortou. classe média. Que te... Cortou um pouquinho? Está cortando? Não, agora não. Está cortando? Aquelas que têm vantagens salariais, os pais têm uma condição de emprego, não estão desempregados, nada, elas vão lá para o CMEI, né? Os pais que têm recursos financeiros, de classe média, classe alta, né? De alta renda, elas vão poder recorrer, sabe o quê?
ao que os deputados estão votando nessas semanas e colocando como prioridade, a homeschooling. Porque vocês acham que esse direito, eles estão dizendo, olha, o direito de educar em casa. Vocês acham que esses pais que estão tentando mandar seus filhos para a escola, porque muitos deles nem suportam mais, nem dizem que não têm condição de ser professores, eles logo vão ter preceptores, que eles vão chamar assim, né? Os professores, domesticar o trabalho docente, e daí vão contratar estudantes, estagiários, professores, mão de obra barata para educar seus filhos e, ao mesmo tempo, né, eles vão ali, não vão ficar 4, 8 horas cumprindo atividades sistemática, planejada. Os pais não vão fazer isso, os que estão defendendo a homeschool. Esses deputados que têm defendido isso são os mesmos do Escola Sem Partido. Então, vejam que a coisa é muito grave, ela vai muito mais além do que a análise estatística de óbitos ou de curas da Covid, né? Então, Thelma, acho que eu estou falando demais. Fala um pouquinho. E é só complementando essa ideia, Ivone, hoje, como se fala dessas crianças que estão morrendo, vamos dizer assim, aí hoje porque a maioria das crianças não são testadas, elas adoecem, vão para casa, e elas não são relacionadas com as questões da Covid. Quando a gente faz a busca, né, de dados, porque Ivone e eu sempre gostamos de tratar com dados, a gente não fala no nosso achismo ou o que a gente acredita do ponto de vista do senso comum, muito pelo contrário, né? Por quê? Porque a gente se preocupa que os conhecimentos devem ser produzidos, mas a partir de referências históricas construídas. Então, a gente vai estudando, elaborando, mas a gente se baseia em dados estatísticos para a gente poder dizer, por exemplo, você não acha dados que tratam das crianças de 0 a 19 anos. Buscamos. Achamos um dado da grande mídia que vai dizer, quando eu falo grande mídia, é dessa corporação aí, desse quarto poder, tá? Que vai conseguir, a partir das crianças que estão sendo internadas e morrendo, essa mídia busca aí querer esse olhar e trazer essas reportagens, a gente vai tendo algumas informações em relação a essa especificidade, por exemplo, da criança de 0 a 5 anos. Né? E aí, assim, com dados da CNBN, por exemplo, ela diz que das crianças que internam, 24% morrem que internam na UTI. Das crianças de 0 a 5 anos. Então, nós temos, por exemplo, 163 internações em Goiás com 10 mortes de crianças. É muito. Se fosse uma, era demais. Como 392 mil pessoas, é demais. Então, a gente não quantifica a vida das pessoas. A gente fala de mortes porque você tem um governo que não entendeu que essa doença é uma doença grave, que é um governo genocida, que faz ações quando lhe é demandado juridicamente ou judicialmente, como falo. Por exemplo, aí amplia os leitos, manda o dinheiro. Mas será que para onde está indo esse dinheiro, por exemplo? Se a educação, por exemplo, não está funcionando, as instituições, no movimento em que ela está, nos gastos em que ela teria, se tivesse a atividade educativa dentro da escola, porque a atividade educativa está sendo feita com a energia da professora e do professor, na casa do professor e da professora. E esse dinheiro, mais uma vez, retomando a fala da Ivone, para onde foi esse dinheiro? A gente precisa, e aí é importante, quando a gente defende o não retorno, a gente defende, não é o abandono das nossas crianças e suas famílias, muito pelo contrário, é de uma política intersetorial, de uma busca ativa dessas crianças por meio da assistência social. Os mecanismos de assistência, de busca ativa das crianças pertencentes a essas instituições, elas são muito eficazes
quando elas são feitas de modo articulado e você, ao mesmo tempo em que faz a busca ativa das crianças, você também destina uma verba para atender as necessidades desses sujeitos. Mas nós estamos falando que não são necessidades só do tempo da Covid, são necessidades estruturais, que este governo, por exemplo, desde que assumiu, não fez busca ativa do Bolsa Família, por exemplo. A busca ativa do Bolsa Família ela é constante para ingressar novos sujeitos que estão, de alguma forma, não tendo seus direitos respeitados constitucionalmente, não tem, vivem em processo de segurança alimentar, como o termo é dito. Então, assim, é dessa realidade que quando a gente pensa e não defende o retorno, não é o abandono das nossas crianças. Muito pelo contrário. É entender que educação não é redentora, educação não soluciona os problemas sociais. Ela é constitutiva da sociedade, ela tem um papel social importante e um papel que, de fato, pode ter uma faca aí de dois gumes, né? Ela tem tanto ao mesmo tempo a possibilidade de transformação da realidade como a manutenção da própria realidade. E aí nós, como professores progressistas ou que entendem a necessidade da manutenção da dignidade humana, a gente vai defender uma educação infantil de qualidade socialmente referenciada. Então, é nesse processo e nessas questões que a gente precisa pontuar que o retorno não vai resolver os problemas das nossas crianças. Por quê? Porque o retorno está feito, voltando lá no começo que a gente falou, está ligado mais a uma questão econômica do ponto de vista da manutenção de alguns grupos que atendem a responsabilização dos professores e das instituições por essas famílias desassistidas pelo poder público. Então, nós precisamos tensionar essas questões e não colocar isso tudo no colo das instituições educacionais, dos professores, dos gestores. Eu queria ainda, assim, a gente já está, eu me perdi no tempo aqui no controle da... Todo o nosso combinado. Mas eu queria só, assim, antes da gente ir encerrando e passando, às vezes, a palavra para as pessoas que querem, né? Eu queria dizer o seguinte, quando a gente está falando em necessidade de política intersetorial, né, que é uma defesa, inclusive, de várias pessoas, né, no município de Goiânia, de maneira muito aberta, né, tem feito, inclusive, dentro da Câmara de Vereadores de Goiânia e de outras do interior de Goiás, de outras cidades goianas, a gente quer entender a política intersetorial, mas com a participação efetiva de todos os atores, né? Sem ficar a gente fala assim, birrô, né? Sem ficar numa sala fechada decidindo e impondo decisão por grupos que são restritos e nem sempre representam a população interessada, né? Então, não é para decidir em pequenos grupos e implementar como vem sendo posto, é para discutir. Então, no caso do retorno, se a gente quer, de fato, trabalhar na perspectiva do princípio de uma gestão democrática, não só local, portanto, não só na instituição, a gente defende a gestão democrática na instituição de educação infantil, mas a gente defende a gestão democrática também das políticas, uma gestão de políticas. A gente precisa valorizar os movimentos sociais e as entidades representativas em conselhos e nas bases decisórias, né? Então, por isso, nós que somos Fórum Goiano, e mesmo como NEPIEC, a gente tem tentado estar nos lugares, estar e opinar, e inclusive nos colocar contrários a posições, às vezes, majoritárias, né? E essa gestão democrática aí, né, ela implica em debate público, em audiências públicas, mas não só audiência, porque tem muita audiência de faz de conta. Eu já vi acontecer em redes, né, audiências com os professores, e já estava tudo pronto pelos gestores. Era só para dizer sim ou não. Eles questionaram, você põe sim ou não, talvez? Não é? Então, isso tem que se apresentar com transparência. As inverdades têm que sumir dessas reuniões, dessas audiências. Então, quando a gente fala em debate público, em audiência pública, a gente está dizendo assim, ó, isso tudo sem inverdades, com transparência nos dados, não é? Que se apresentam, sobre a pandemia, sobre os recursos que temos. Porque se vocês pegarem
o relatório do Tribunal de Contas dos Municípios, como eu peguei para análise, estou analisando um pouco esse relatório, ele está dizendo assim, olha, no Estado não tem alguns indicadores que deveria ter para controle social. Então, o próprio tribunal, que tem muitos jovens, pessoas interessantes, interessadas na educação, não é? Tem apontado, inclusive, que o dinheiro do Fundeb não vai para a formação de professores de educação infantil, porque não? Eles estão questionando, inclusive, isso, né? Sobre os recursos, sobre os planos de imunização, por exemplo. Nós não temos, né, um plano de imunização. A gente fala, não, mas agora já está... Olha, cada dia é uma novidade. Um dia eles põem de 64 de até I, depois até J, depois não sei o quê, e no outro, que nem 61 anos, né? Eu tenho 61, falei, nossa, agora eu vou vacinar. A, B, depois veio o C, só um dia, depois não sei que dia que vai voltar o D. Ninguém dá satisfação, ninguém diz quantas vieram, a quantas e quantas pessoas, de qual idade vai tomar, não tem controle. E aí, o detalhe, não tem controle e não vai ter mais, porque não tem censo. O governo federal retirou o censo, que era uma dos instrumentos que a gente teria para levantar dados. Não é? Então, retirou o dinheiro do censo. Isso é para deixar a gente cego sobre a realidade. Não é outra coisa, não é porque não tem dinheiro, porque eu acho que fazer um censo, se ele juntar todo o leite moço que come, a carne que come nos almoços, né? E das férias do presidente com sua comitiva, acho que dá para pagar assim muita coisa, né? Então a gente tem que avançar, enfim, no debate sobre cidadania plena. Eu acho que o retorno ele tem que girar em torno do debate da cidadania plena desse país. Nós temos que ter o exercício ou o direito ao exercício da cidadania plena e tem que defender isso para as crianças. Temos que escutar os medos das crianças e elas não têm que voltar porque têm medo. Elas têm razão de ter medo. Nós temos que dizer a elas que elas têm que voltar com medo de levar a Covid para casa. Não está tranquila essa questão entre nós. Né? As professoras morreram, os professores morreram, eles não voltam mais. Nossos colegas de trabalho, são muitos, não são poucos. Né? Muitos estão com a Covid em casa, né? Perderam seus amigos, perderam seus entes queridos. Eles estão tristes, né? Eles estão tristes, eles não têm que vestir de nada para fazer uma aula para as crianças. Tem que começar a mostrar para as crianças a verdade. Né? Chega de fazer de conta com as crianças. Né? Então, assim, eu acho que as crianças elas têm de estar conosco, têm de estar, e nós temos de estar com as crianças. Nós temos de estar. Agora, tem que tomar um cuidado para não cair naquela ideia de socioemocional, que é uma ideologia implantada em plena BNCC. A atitude, a competência socioemocional do sujeito. Né? Isso está levando para o lado individual, individualista. É capacidade da criança de lidar com a pandemia, capacidade do professor de lidar com a pandemia, senão a gente manda ele para o psiquiatra. Ora, a capacidade nossa tem a ver com a realidade que enfrentamos. E a realidade ela é desigual do ponto de vista do trabalho daquelas pessoas que estão realmente envolvidas com esse genocídio. Eu acho que hoje eu estou assim, muito firme, né? Então, a minha fala está até meio triste, eu sou uma pessoa alegre, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente chegou num ponto de termos de discutir e de criar um movimento unificado de professores, professoras, funcionários, gestores da escola pública brasileira. Nós temos que, na pandemia, nos unirmos, não para ficar defendendo vacina, porque a vacina não é tudo. A vacina é só uma parte. Né? A imunização é mais do que vacinar. Certo? É mais do que... Quando eu luto por imunização, eu luto para vacinar meu vizinho. Eu não luto para vacinar só a mim. Né? Eu vou chegar lá e vou dizer, estou muito alegre de vacinar, porque a ciência me permite fazer isso. Mas eu quero dizer, olha, isso aqui que está no meu braço é um símbolo de luta, que eu quero isso para todos.
né? Então, assim, esse sentimento é o sentimento que tem que ser de proximidade com as crianças. Nós temos que perguntar para mim, não tem vacina para criança ainda. Os Estados Unidos estão testando com adolescentes, tá? Não há uma vacina ainda pensada para as crianças por causa do número de infectados e de mortes. Só que agora, com as novas variantes, não é? Elas estão atacando mais as crianças. Possivelmente eles comecem a pensar com mais rapidez a vacinação para crianças, né? Mas até então nós não temos vacina para as crianças. Acho que é isso, Thelma, dei meu recado. Então assim, a gente preparou várias outras coisas, mas acho que a gente acho que a gente conseguiu, acho que valeria a pena a gente dar uma olhada aqui. Eu fiquei sabendo que o Instagram, ele faz mais de 1 hora, né? Agora eu não sei. Uhum. Então a Cristiane disse que está aqui presente, diz que a temática é bastante interessante. A Esther diz que é importante pensarmos os ataques aos professores e ao seu trabalho. Realmente os professores da educação infantil são desconsiderados, disse a Cíntia, né? Como se não tivéssemos conhecimento científico e político. Como disse bem a professora Ivone, a educação infantil é uma etapa marginalizada. Importante questão essa da marginalização das crianças de 0 a 3 anos, disse a Esther. O Clemerson diz que como é bom participar dessas discussões do Fórum Goiano de Educação Infantil. A Liduína diz que é uma realidade triste que se agrava ainda mais. E o Clemerson ainda diz, né, que estamos ameaçados em perder o professor pedagogo na turma de 0 a 3 anos. A gente já tinha discutido isso, né? Sabe a Daniela Vasconcelos, a Daniela, sabe que que fica muito indignada é achar que os protocolos do CEMEI têm que ser o mesmo das escolas, né? Aí ela pergunta, Ivone, me explica como demarcar um lugar para as crianças de 0 a 3 anos, como pensar o distanciamento, né, com crianças de 0 a 3 anos. Essa aqui eu não sei, eu não consigo ler o nome, é Félix, então... É Félix Vieira, consegui. Infelizmente, a desvalorização da educação infantil por parte dos nossos políticos e muitas vezes até a própria sociedade é gritante, né? A desvalorização dos professores da educação infantil. A escola pública é muito complicada, a questão do retorno devido aos protocolos de saúde, né? A Daniela ainda diz, né, que falar que não pode, brinquedo, parquinho e outros, a educação é muito diferente. A brincadeiras, as interações, a educação infantil não se limita a uma folha, cadeira e mesa. O Clemerson diz que travamos uma luta diariamente para desemparedar as crianças e as infâncias, né? A Elis diz que está trabalhando dobrado, né? Os professores estão trabalhando dobrado. O Félix disse que a valorização dos profissionais da educação, a desvalorização, né? Aí é porque não dá para fazer o filtro, né? Hoje temos uma educação infantil caindo das pernas por tanta falta de investimento. Aí não entendi o comentário, mas a questão do comentário do deputado, que falou que os professores não trabalham, foi infeliz. No meu município, diz o Félix, as crianças que ficam nas creches precisam muito mesmo, de uma alimentação digna, pois na creche era onde eles tinham uma alimentação digna. A Edilene diz que a prefeitura pintou os prédios escolares, mas não abriu as janelas nas salas para melhor ventilação. Os professores estão assumindo do próprio bolso os custos do REAMP, falou a Elis. E aí teve um que concordou, investimos foi muito, viu? Por isso merecemos aplauso. Eu trabalho, disse a Elis, né? Eu trabalho tanto no ensino superior como no fundamental da primeira etapa. O Félix está falando, né? Mas aqui parece que perguntas não tem, né? Fico a pensar nas atividades propostas para as nossas crianças da educação infantil, muito sendo escolarizadas com práticas escolarizantes estéreis, né? Lembra aquilo que a gente, Ivone e eu tínhamos falado? A formação do professor para exercer a docência na educação infantil é necessária e urgente, né? O Clemerson disse que a gente vive em meio a uma normose, né? Falou para você, Ivone. As pessoas têm achado normal o óbito de crianças e adultos por conta do vírus, né?
Aí diz assim, a Leidiane diz que professor de educação infantil não necessita só de uma formação, precisa ter contratos com dedicação total e salário digno. Trabalhamos 3 períodos, não temos tempo de refletir com qualidade essa prática. A Hannah Arendt, diz o Clemerson, explica todo esse processo que estamos vivendo. O totalitarismo, a barbárie não poupam nem as crianças. Além de não termos busca ativa, ainda não teremos dados atualizados porque não teremos censo, como você disse, Simone. Vacina para todos para retornarmos com segurança, diz a Leidiane. Então, aqui elogiam a discussão, né? Fala do que a sua fala é sempre importante, Ivone, motivadora. A Carla disse que é preocupante a volta às aulas na educação infantil, esse retorno, como funcionará sem a parte social? Acho que agora, Bom, né, os comentários, nós estamos eu queria chamar a atenção para o último ponto, né, nessa fala toda. Eu acho que tem duas questões aí que são importantes. Primeiro, vocês sabem que nós temos que lutar agora para o Senado não aprovar, né, o PL que passou na Câmara agora de 21 de abril, foi aprovado aquele que fala da educação como serviço essencial, né? Aqui no estado de Goiás está tramitando, não tenho certeza que tenha passado, mas aqui em Goiânia nós conseguimos participar de uma audiência contrária e eu solicitei que o vereador arquivasse esse projeto, né? Ele não estava na sessão, infelizmente, porque aqui se reconhece os serviços educacionais por meio da oferta de aulas presenciais. Veja que é um projeto casado, né? Eles dizem, ela é essencial, portanto ela vai ser igual polícia, não pode fazer greve, não pode fazer. Então eles vão determinar, mesmo em tempo de pandemia, como estamos passando agora, que esteja com serviço presencial, não remoto. Tá? Então, isso é muito grave, porque retira a autonomia das universidades, porque ela serve para todas as etapas, né? E retira também a autonomia das lutas que nós temos em relação aos direitos sociopolíticos de todo professor, todo gestor, e das nossas lutas contrário, por exemplo, ao retorno, né? Ao retorno nessas condições, porque se essa legislação passa, o que eles vão fazer? Corte de ponto dos professores que não estiverem lá, inclusive das grávidas, certo? Daqueles que estiverem com Covid recente, né? Que estiverem com a memória afetada, com a atenção afetada, que estiverem com o movimento afetado, tudo isso está acontecendo no pós-Covid com adultos, né? Aqueles que estão realmente com sequelas de pulmão, né? Então, só com atestado médico, e mesmo assim, capaz de ter que passar por aqueles médicos vão dizer assim, não, se está funcionando, está mexendo a cabeça, tá bom. Né? Então, assim, porque tem disso, né, gente? Que você vai lá e o médico diz, não, você mexe uma mão? Não. Se mexe uma mão, pode mexer uma máquina. Então, o trabalhador continua trabalhando. Não, o INSS não vai pagar isso, não. Então, e veja que está uma série de movimentos em que o funcionalismo público, eles estão lidando para que toda a assistência e mesmo as aposentadorias passem para o INSS. Vocês imaginam a bagunça que vai ser com o funcionalismo público. Então, é um ataque neoliberal, né, a todos, que incorpora-se, portanto, todos da educação infantil, uma condição de precarização maior ainda do nosso trabalho e, pior, com repressão à expressão e à manifestação dos trabalhadores da educação. Então, esses projetos de lei são apoiados pelos de ideologia daquele que eu disse lá, já disse aqui, pelo mesmo grupo de direita, de centro-direita, direita e superdireita e fascista. Então, nós temos que estar atentos, porque isso não está inocente. Quando eu recebo um estudo da Undime, feita com Itaú Social e outras fundações, da Undime, da União dos Dirigentes, eu já vejo qual é a direção que está tomando essa defesa do retorno nos municípios. Né? Então, olha, é muito grave, muito grave. Nós temos que lutar para ter secretários e secretárias ligadas à educação, que sejam professores, professores progressistas. Veja, não estou nem falando de partido.
que seja progressista no sentido de perceber a condição e a defesa, de nos representar em algumas instâncias, como secretário, por exemplo, na Undime, né? Então, é muito importante que nós nos unimos. Por isso, aquela ideia de trabalhadores unidos, né? É assim, trabalhadores da educação, educação infantil. Nós temos que nos unir, nós temos que ajudar-nos a conseguir essa condição de cidadania plena que a gente defende para as crianças, mas tem que defender para os adultos do seu entorno, que as cuidam e educam. Famílias das crianças, especialmente mulheres negras, uma boa parte desempregada. Temos que lutar por todos da educação, tá? Por todos da educação. E com formação de professores feito por instituições preferencialmente públicas, né? Tirando essas fundações da formação. Parem de pagar os cursos para essas pessoas. Chega a se pagar 300, 400, 600 reais, um professor tira do bolso para pagar curso para essas pessoas que mandam retornar, né? Então, é hora do movimento crescer. Eu espero que vocês na rede possam nos ajudar a fazer esse movimento, né? Esse movimento de retorno agora não e pela imunização. Vacina de professor, vacina todos, né? Então é isso que a gente tem que lutar juntar junto com a humanidade. Uma outra questão. Obrigado. Quando a gente pensa a questão do retorno, é importante reforçar a necessidade de ouvir. A gente vê muitos protocolos, mas que não partiu das realidades, das diferentes realidades, dos diferentes sujeitos envolvidos no processo formativo. Né, das crianças, das famílias, né? Então, o princípio da gestão democrática, nós precisamos reafirmá-lo cada vez mais, e gestão democrática implica na participação de todos na definição dos rumos das instituições educacionais, né? Dessa possibilidade de articulação, de estar presente dentro das redes, né? Aqui nós temos professores de diferentes redes desse estado de Goiás, então a gente consegue aí firmemente estar nesses lugares e defender princípios necessários que resguardem os trabalhadores, né, os profissionais da educação e resguardem também as crianças e suas famílias, né? Lembrando da necessidade, ao mesmo tempo, de que essas famílias e suas crianças sejam sempre lembradas e sempre que se realize essas buscas ativas para que a gente possa, de fato, realizar uma ação intersetorial, garantir os direitos das pessoas e esse discurso, como a Ivone chamou de inverdade, de que tem que voltar para garantir a alimentação básica, a proteção das crianças, a gente precisa pensar a educação para além disso, né? Do ponto de vista que ela tem que garantir as condições desses sujeitos, mas pensada numa outra relação, que não uma redentora e solucionadora dos problemas sociais. Então é isso, né? São 7. Eu chamo vocês todos a estar conosco, a clicar, que a gente vai colocar também no YouTube. Nós estamos tentando migrar para o YouTube. Precisamos muito que vocês façam essa propaganda na rede e que as nossas falas ecoem no YouTube, assim como dos colegas que são a favor do retorno. Então, a gente decidiu para essa live, vamos continuar fazendo lives, vamos convidar professores de rede, famílias, crianças para estar conosco e vamos fazer um grande movimento entre nós. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar com vocês todas e todos e todas aqui. E com a Thelma, que é uma grande companheira há muitos anos, né? Eu espero que a gente tenha dado o nosso recado, né, Thelma? A gente escolheu simplesmente, puramente discutir isso, porque a gente viu muitas inverdades aí e a gente precisava dizer da necessidade de nos articularmos e de buscarmos as verdades e lutarmos pelos direitos dos professores e das suas crianças, nesse momento em que não está fácil, né? Então, beijos para todos, todas e todos. Beijo para vocês. Beijos, abraços democráticos. A gente vai disponibilizar no YouTube, então divulguem, coloquem nas redes sociais, divulguem no Instagram, porque se a gente conseguir
que isso atinja um grande número, a gente vai ter forças aí nos diferentes municípios desse estado e de outros estados também, né? Então, acho que isso que é importante. O bom da rede social é essa capilaridade que ela tem, que nos permite estar em outros lugares que, do ponto de vista físico, a gente não conseguiria. Obrigada, boa noite. Mas não esquece de salvar, viu, querida? Hã? Não esquece de salvar essa fala Então, para ir para parece que eu esqueci como que você está, e por fala aí no outro celular. favor, não Deixa quero ela. apertar nada. Escreve aí, aperta. Onde que eu vou apertar mesmo? Ixi, Tá aí, Thelma. peraí, vou achar. Gente, Thelma, Esther, é só ir no xizinho? Cadê a Esther? Tá aí? Não tá, né? você que está responsável por salvar, viu? Pode Um deixar. abraço para vocês que estão mandando coração. Beijos, coração para todos, todos, todas. Ai, será que se eu fechar aqui vai salvar? Você fecha, daí salva. Você Pode. fecha e aperta para salvar. Fecha. Tem certeza que deseja?